A nossa ministração de hoje o título é O Legado. E eu gostaria de ler com você o versículo que está ali no slide. Pode pôr o próximo, por favor? Irmão que está no slide, pode pôr. Esse texto está em 2 Crônicas 21, 20. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse texto está falando do rei Jeorão. Diz o texto que ele se foi sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrado, lembrada, quando você partir daqui? Como você gostaria que os teus filhos se lembrassem de você, homem e mulher? Porque eu acho terrível, já pensou que triste, é lamentável uma pessoa partir e as pessoas dizerem assim, já foi tarde. Quantos filhos estão torcendo pela morte dos pais? Não por causa da herança necessariamente, mas é de um coração tão duro, um modelo tão difícil deixado, que vai sem deixar de si saudades. E vale a pena nós refletirmos que tipo de legado nós queremos deixar para os nossos filhos. E a título de introdução, então, a Luciana vai compartilhar um pouquinho o que é essa questão de herança e legado. Bom, todos nós temos alguma herança, não é verdade? Às vezes essa herança ela vem de uma maneira que ela acrescenta, mas muitas vezes também pode acontecer de vir uma herança de dívidas, de contas a serem pagas, né? De situações a serem resolvidas. Mas a herança, ela sempre vai estar ligada ao dinheiro, a bens materiais, aquilo que foi deixado e que aí os filhos assumem para dar uma finalização na vida daquele que foi a óbito, não é verdade? Então a herança, ela sempre vai estar relacionada com matéria, mas o legado não. O legado, ele está relacionado a princípios, a valores, aquilo que foi construído durante toda uma vida, mas não no material, mas sim naquilo que regeu a vida daquela família, aquilo que foi construído como um senso moral daquela família. Esse é o legado. Então o legado, ele vai estar, de alguma forma, sempre relacionado a algo intangível, diferente da herança, que você sempre vai poder palpar, ela é tangível. O legado, ele é intangível. Mas o legado, ele vai sendo passado de geração em geração. E muitas vezes, quando nós recebemos um bom legado, nós queremos transmitir esse legado. Nós queremos que ele tenha continuidade na vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. E por isso a importância que nós vemos em poder estar passando não só uma questão de herança, mas deixar isso de lado e pensar no legado que nós temos que construir no decorrer da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa família, para que os nossos filhos usufruam de um bom legado, não é verdade? Quem aqui não ama o seu filho? Eu acho que não tem aqui no nosso meio alguém que diga, eu não amo o meu filho. Todos nós, quando geramos ou quando adotamos, já temos aquela predisposição no coração de dizer, é meu, eu o amo independente do que aconteça. E se nós amamos os nossos filhos, nós queremos fazer com eles aquilo que é correto, o que é melhor, o que nós sabemos que vai trazer para eles uma vida de dignidade, onde eles podem alcançar o que nós não alcançamos. E hoje Deus está dando a oportunidade da gente poder aqui compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de filhos, para que nós juntos podemos enxergar o que Deus pode fazer na nossa família, o que Deus pode nos usar como pais na vida dos nossos filhos. Sabe,
Acho que todas as mulheres aqui já fizeram um bolo ou já viram alguém fazer um bolo, não é verdade? Quando você vai fazer um bolo, você coloca lá no forno e aí esqueceu do royal. Ou então deixou o forno na temperatura muito alta, o bolo queimou. E que solução que a gente dá para esse bolo? Geralmente a gente faz o quê? Bom, não vai ter o que fazer com ele, vamos pôr aonde? No lixo, né? E vamos fazer outro. Porque muitas vezes se o bolo queimar e der aquele gosto, não tem como salvar, né? Então você põe no lixo. E a gente pode pensar assim com relação aos nossos filhos. Só que com uma grande diferença. Os nossos filhos, nós vamos colocando os ingredientes, não é? A gente vai ensinando a palavra de Deus, a gente vai falando daquilo que é correto, nós vamos fazendo com que eles tenham bons relacionamentos, vamos falando, conversando, ensinando para que eles sejam bons cidadãos, para que eles tenham moral, e vamos colocando os ingredientes. Só que às vezes a receita não dá certo. E nesse caso, nós não vamos jogar fora. Nós temos um Deus que nós podemos recorrer. E Ele sim pode consertar a receita. Ele sim pode vir com a sua provisão na vida dos nossos filhos. Então, para os nossos filhos, não há um dispensar. Muitas vezes pais desistem dos seus filhos. Eles dizem, olha, até aqui eu tentei, não resolveu, já fiz de tudo. E aí eles desistem. Tiveram algumas vezes eu conversando com algumas mães, que elas literalmente diziam assim, chega, não aguento mais, não tento mais. Ela já tem 21 anos, o que vai resolver eu continuar tentando, falando, ensinando, mostrando meu amor por ela, nada vai mudar. E eu dizia assim, não, Deus deu o seu filho para você. E Ele quer te usar na vida dele ainda. Não importa se já está com 21, com 30. Você é autoridade sobre a vida do seu filho. E isso ninguém tira, foi Deus que te deu. Então, no caso dos nossos filhos, nós não podemos abandonar e dizer, não, chega, não quero mais me desgastar com isso. Mas sim, trazermos a consciência, tudo aquilo que Deus nos ensinou na palavra e buscarmos ao Senhor de todo o coração. Porque nós não vamos desperdiçar todo o ingrediente que a gente foi construindo no decorrer da vida, como a gente faz com um bolo. Mas nós vamos pedir a ação do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. E eu creio que o Senhor vem com provisão. No momento dele, Ele faz aquilo que nós achamos que não é possível fazer. Amém? A palavra de Deus nos mostra os filhos como um presente. E se eles são presentes, está sobre nós também uma responsabilidade. Salmo 127, versículos 13 e 4, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Preste atenção. Os filhos são herança, um presente de Deus para nós, que a gente recebe sem ter trabalhado. Normalmente, herança é assim. Não é fruto do nosso trabalho, é algo que a gente recebe, que vem do Pai. Então, os filhos são herança. Então, presente de Deus, mas como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Presta atenção. Naquela época dos tempos bíblicos, flecha era uma arma ali poderosa. Se o guerreiro fosse para a guerra e ele errasse o alvo, ele sofreria risco de morte. Nós temos um alvo para levar os nossos filhos a atingir. Os nossos filhos são flechas e nós precisamos direcionar para esse alvo. Que alvo é esse? O apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que alvo é esse? Irmãos e irmãs, nosso maior desafio é plantar no coração dos nossos filhos os valores da eternidade. Porque você veja bem, se os nossos filhos não tiverem a experiência de salvação, eles não terão a vida eterna. Então há pessoas que se preocupam muito com a herança, em deixar um grande patrimônio, mas não se preocupam de colocar os valores eternos no coração dos filhos. Nós precisamos ensinar que tem um caminho que é Jesus. Porque aí, por mais que hajam lutas e tribulações nessa vida, nós podemos ter a experiência do reencontro, a esperança do reencontro. Nós estaremos todos na eternidade. E eu tenho visto muitos pais que não têm se preocupado em plantar no coração dos filhos os valores eternos, levá-los a compreender que Jesus é o único caminho. Sempre que eu penso em educação de filhos, eu penso muito na cultura judaica, porque o judeu, ele prepara os filhos para serem flechas. O judeu de raiz mesmo, ele se senta pelo menos uma vez com seus filhos e filhas, e ele dá instruções. Irmãos e irmãs, nós não fomos ensinados a ser marido e mulher. A educação da nossa época não foi se preocupando com isso. Eu até acho que a minha esposa, a Luciana, ela foi educada para ser esposa, porque o pai dela trabalha com família há uns 50 anos, mais ou menos. Mas a minha educação, não. Os nossos pais se preocupavam em fazer de nós pessoas trabalhadoras, honestas, mas não se preocupavam em nos preparar para ser maridos, para ser pais, mães. E nós não estamos aqui achando culpados, porque talvez eles não receberam também. Mas nós podemos fazer diferença. Eu louvo a Deus por uma igreja como essa, que está dando a oportunidade de falar sobre família. Na minha infância, eu nasci e cresci em lar evangélico, a gente não tinha muito isso. Não era preocupado, não havia uma preocupação em ministrar as famílias. Mas o judeu de raiz, pelo menos uma vez por semana, ele senta com os seus filhos e ele diz: filho, um dia Deus vai te dar uma esposa e você vai cuidar dela. Juntos vocês terão filhos e vocês vão direcionar os filhos de vocês sempre nos preceitos do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Mas para o judeu isso é tão verdade que eles têm o costume de usar os filactérios, colocar a palavra, textos da palavra na fronte, no braço, porque eles querem sempre se lembrar, minorar na porta, que são os 10 mandamentos. Se você vai em Israel, é muito comum ter um objeto de prata no portal de entrada das casas, que é a minorá, onde está ali os 10 mandamentos. Por quê? Porque nós somos muito visuais, e de alguma forma, ali eles estão vendo a palavra. É claro que não faz muito sentido só ver, nós precisamos encucar, mas a orientação é essa, é memorizar, é viver a palavra. Então é algo que para eles é muito sério, para o judeu é muito sério. E aí ele senta com a filha e diz: filha, um dia Deus vai te dar um marido, e juntos vocês vão direcionar os filhos de vocês. Os judeus, eles são pessoas altruístas, que ensinam os princípios de Deus do Antigo Testamento desde muito cedo. Você acha que os homens mais ricos do mundo são judeus por mera coincidência? É porque tem alicerce, tem essa figura de família, tem os pais por trás, eles preparam os filhos para se tornarem adultos. Aos 13 anos, eles fazem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que para eles, dali em diante, agora o menino é um adulto. E ele pode
é assumir responsabilidades. Para o judeu, não tem adolescência, é criança e é adulto. Porque até os 12 anos, de acordo com estudiosos aí da área de psicologia, a criança mistura realidade com ficção. Mas pós 12 anos já começa o discernimento, embora o cérebro ainda não esteja maduro. O cérebro humano vai amadurecer por volta dos 25 anos. Nessa fase, há uma tendência do adolescente, da criança, querer romper limites. Pode observar. Quando tiram aos 18 anos a carteira de motorista, querem romper o limite da velocidade, do semáforo. E nessa fase, mais do que nunca, os pais precisam continuar dando limites. Então, é uma responsabilidade nossa ensinar os princípios eternos para que eles sejam reproduzidos. A criança judia, ela é preparada para constituir família. E é interessante porque não tem muito essa questão de namoro para aquele que é judeu de raiz. Normalmente há um acordo entre os pais, um acordo pré-nupcial, de casar os filhos. E você sabia que o índice de divórcio é muito pequeno? Porque os filhos já crescem entendendo que quando casarem, eles vão casar para amar a outra pessoa. Na nossa cultura é assim, se ama, casa. Lá é o contrário. Nós vamos casar para amar. Eu tenho uma responsabilidade, me casando com essa mulher, de amá-la pelo resto da minha vida, de direcionar o meu cuidado, a minha afeição, a minha cumplicidade. Então o conceito é, eu caso para amar, não é eu amo primeiro para depois casar. E por isso, talvez, os casamentos sejam mais fortalecidos, mais coesos. E nós temos essa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos esses princípios, os valores celestiais, os valores eternos. Nós precisamos amar os nossos filhos. E esse amor, ele se dá de uma forma prática. Como que nós podemos amar? Dentro da nossa casa, como que os nossos filhos podem ver amor? O amor, ele se dá primeiro pelo relacionamento do marido e mulher. A minha pergunta aqui é, marido, você gostaria que a sua filha se casasse com um homem como você? Esposa, você gostaria que a sua filha fosse uma esposa como você é? Marido, você gostaria que o seu filho fosse o marido que você é? Esposa, você gostaria que o seu filho casasse com uma mulher como você é? Esse é o modelo. Eu atendo muitos casais em crise. E normalmente eu pergunto, como que era o relacionamento dos seus pais na sua infância? Do 0 aos 12 anos. Como que era? Você vai vendo uma reprodução. Muitas vezes. Porque quer queira conscientemente ou inconscientemente, nós vamos transmitindo um legado. E nós vamos mostrando para eles como é ser família. Como que tem sido o ambiente lá dentro da nossa casa? De gritaria, desrespeito, afronta. É modelo, eles estão copiando. É assim que a gente está dizendo para eles que é ser família. Então, nós temos uma responsabilidade. Ontem eu falei muito sobre o papel do homem. Nós estamos vivendo uma época de inversão de papéis que o homem não tem sido o guardião dos filhos, do coração dos filhos. E é muito importante nos preocuparmos com isso. Eu quero apresentar para vocês um quadro, uma estatística. Pode pôr, por gentileza, aquele quadro, a crise da ausência da paternidade. Vamos ver se vai dar para vocês verem aí. Irmão do slide lá, eu não estou sendo muito fiel aos slides, eu acho que ele está com dificuldade lá de acompanhar, mas vai para o quadro, a crise da ausência da paternidade. Pode ir lá. Isso. Prestem atenção numa coisa, irmãos e irmãs. Isso é pesquisa feita por uma instituição americana.
Se uma criança cujo pai é ausente, olha os efeitos na vida dela. Com relação às drogas, tem 279% mais propensão a transportar armas de fogo e usar drogas. 279% do que uma criança que o pai é presente. Segundo, aumentam em 2 vezes a propensão de repetir de ano na escola. Então, pais, que muitas vezes o filho fica repetindo. Veja como tem sido a sua presença dentro de casa. Repetição do padrão, do modelo, do legado. 92% dos parentes na prisão de um preso são os seus pais. Coisa terrível. Se você for visitar um preso, tem parente teu preso aí? Tá? Quem que é esse parente? Os pais. Olha a repetição do modelo. Eu não creio naquela história de maldição gratuita. Porque o pai transmite. Eu creio que nós transmitimos modelo. E isso é uma maldição na vida das pessoas. A gente age, porque quem aqui nunca se viu repetindo as atitudes do pai ou da mãe? Eu dizia assim, eu nunca quero reproduzir algumas falhas dos meus pais. E eu já tive que pedir perdão para as minhas filhas algumas vezes da minha atitude, porque eu reproduzi aquilo. Só que hoje eu aprendi o poder do perdão. Pai, mãe, não tenha medo de pedir perdão para o seu filho se você falhou. O perdão quebra cadeias. E às vezes a gente falha mesmo. Eu me lembro que quando a minha filha mais velha começou a engatinhar, ela foi até o rack, e eu cheguei na sala de televisão, ela estava com um CD na mão. Naquela época tinha CD, DVD. E aí eu achei aquilo fantástico, porque ela se virou sozinha, ela pegou o CD. E aí eu falei, filha, vai de novo. E ela foi, engatinhou e pegou. Eu achei fantástico minha filha engatinhando e pegando, se virando sozinha. Sabe o que aconteceu? Ela destruiu todos os CDs e DVDs. E aí eu ficava, mas eu ensinei, né? Agora eu tenho que tolerar. Até que um dia eu orei e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Não, peça perdão para ela. E eu sentei minha filha no braço do sofá e eu falei, Annalise, presta atenção aqui no papai. Papai te ensinou errado. Agora nós não temos mais musiquinha, filminho, porque o papai te ensinou errado. Você perdoa o papai? Eu não sei se ela entendia muito bem, mas ela ficava balançando a cabecinha desse jeito. Eu falei assim, só que de hoje em diante você não pode mais pegar lá. Papai vai colocar você sentado na sua cadeirinha para pensar se você mexer de novo. E aqui vai uma dica, viu? Vara, gente, é a última coisa. Você tentou de tudo e não resolveu, é a última coisa. Normalmente é 1 minuto por idade. Tem 1 aninho, 1 minuto para pensar. 2 aninhos, 2 minutos para pensar. E assim por diante. Parece uma eternidade para a criança. Depois você vai tirando privilégios. Mas o ponto é que voltei um dia, ela estava lá. Eu falei, Annalise, o que o papai disse para você? Vai ficar sentada aqui pensando. Ela chorou, esperneou. Eu falei, olha, não pode mexer. Nunca mais, nunca mais. O perdão quebra uma cadeia de acusação. Dia desses eu ouvi o Rodrigo Silva, aquele pastor e arqueólogo, compartilhando que num tribunal americano, um homem estava em julgamento e ele era um serial killer, havia matado muitas pessoas, mulheres violentadas e mortas. E estavam no dia do julgamento dele, um monte de pessoas, famílias inteiras, com faixas, querendo que ele fosse ali condenado, que ele fosse à cadeira elétrica. E diz que o tempo todo do julgamento, diz que aquele homem, um psicopata diagnosticado por psiquiatras, ele ficava olhando com um olhar de ironia e zombaria
para aqueles familiares ali, sempre esboçando um sorriso cínico. Mas diz que um senhor que estava no auditório pediu licença ao juiz e se aproximou próximo onde estava sentado aquele homem que seria julgado. E ele disse: olhe bem nos meus olhos, olhe bem nos meus olhos. Você tirou a vida da minha filha. Você fez algo com ela terrível. E eu tenho vontade que você seja punido mesmo. Mas eu não posso, porque eu tenho Jesus como meu Salvador. E Ele poderia me punir, e Ele me perdoou. Então eu quero que você saiba que você está perdoado. Diz que aquele homem com diagnóstico de psicopatia caiu em pranto de choro, porque o perdão é libertador, quebra cadeias. Já pensou que psicopatas são considerados pelos psicólogos, psiquiatras, seres sem alma, porque não têm sentimentos, são frios. Mas o perdão de Cristo quebra cadeias. Eu creio que muitos lares aqui, o Senhor quer quebrar cadeias através do perdão. Mas pode ser que talvez alguém aqui precisou em algum momento da vida cuidar sozinho do seu filho. Talvez irmãs aqui. Talvez na igreja tenham pessoas assim. Olha que coisa surpreendente essa pesquisa, que está no livro Homem ao Máximo, falando sobre um capítulo que fala sobre homens imaturos. Está na página 148, diz assim: a praga dos nossos dias já não é mais o pai ausente, e sim o descaso do pai em relação ao lar. A diferença é que, embora presente em casa, falta a este um interesse genuíno pelos membros da família. Um estudo realizado pela Universidade de Colômbia mostrou que os filhos criados apenas pela mãe achavam-se em melhores condições do que aqueles que tiveram um pai indiferente em casa. O descaso paterno em relação à família é a praga dos nossos dias. Homens, nós precisamos saber como está o coração da nossa esposa, o coração dos nossos filhos, e tentar ajudá-los. Essa é uma responsabilidade grandiosa. Muitas vezes a gente tem jogado um peso que é nosso sobre a vida da mulher. Então é momento dos homens assumirem responsabilidade. Bom, então, se amar de maneira prática começa com o relacionamento entre marido e esposa, como o Jefferson acabou de falar, também tem a questão de nós amarmos os nossos filhos incondicionalmente. E isso significa que não importa se nós temos um filho que tem alguma deficiência, ou se ele nos agrada menos do que os outros filhos, ou se ele é menos desobediente, ou se você tem outro que é mais obediente, não significa que nós temos que fazer essa distinção, mas nós precisamos amá-los incondicionalmente. Cada um com as suas virtudes, mas também com as suas dificuldades. E aí nós, como pais, precisamos distinguir nos nossos filhos aquilo que eles necessitam para que nós possamos impulsioná-los, ajudá-los, sermos instrumentos de Deus na vida deles, para que eles possam ser diferentes. Lá em casa, nós temos uma distinção muito grande nas nossas filhas, né? A Ana Lisa, mais velha, é uma menina totalmente focada, super esforçada, não dá trabalho nenhum, não precisa mandar estudar, não precisa falar para ela que vai ter prova. Eu, às vezes, nem fico sabendo a data das provas. Ano que vem ela começa a prestar vestibular, ela já está se preparando. A gente nem caiu a nossa ficha ainda de que ela vai prestar vestibular, mas ela já está se preparando. Já as outras duas, eu preciso ficar lá. Que dia que é a prova? Você já estudou? Filha, você precisa sentar e estudar com antecedência, não deixa para o dia. E às vezes na véspera eu vou lá para ver como é que está, né,
o conhecimento a respeito da prova e eu preciso sentar e ensinar e ajudar e repassar com elas. Cada uma com a sua dificuldade. A Ana Clara é extremamente amorosa. A Ana Clara, você passa perto dela, ela quer um abraço, sempre. E ela não só quer, como ela dá. Todas as vezes que o Jefferson chega, a maior alegria dela é se esconder. Ela está com 10 anos agora, ela acha um cantinho, ela se esconde. E a alegria dela é o pai achar ela. E ele fica... Ele entra na brincadeira com ela. E como a pequenininha é dedo duro, ele entra na porta e ela faz assim, ó, que a outra já se escondeu. E o Jefferson já entra dizendo assim, Luciana, cadê a Ana Clara? Onde está a Ana Clara? E ela vai esboçando aquele sorriso, às vezes escondida, eu que estou vendo, né? E ela vai criando aquela expectativa, quando ele chega perto, ela corre e pula no colo dele. É a maior alegria para ela. Já a pequenininha, você vai dar um beijo, ela limpa. Completamente diferente, né? Aí ela diz assim, mãe, a Ana Laura não gosta de me dar um beijo e um abraço e nem gosta que eu dou nela. Aí a pequenininha diz assim, não gosto mesmo, você beija melecado. E ela diz assim, não, é porque eu beijo com muita vontade. Então são crianças totalmente distintas, mas nós precisamos amar cada um nas suas dificuldades e também nas suas virtudes. Sabe, aqui não pode ter aquele que o pai prefere mais e defende mais, ou o que a mãe prefere, gosta mais e defende mais. Nós precisamos entender que cada um, nas suas dificuldades, carrega ali algo de nós. E muitas vezes o que nós não gostamos é porque nós vemos ali coisas que são nossas, que nós também não gostamos em nós. E aí sabe o que a gente faz? A gente afasta, porque nós não queremos olhar os nossos erros. Nós não queremos reconhecer aquilo que nós temos de fragilidade. E aí nós afastamos os filhos naquilo que eles nos atingem. Mas, como Jefferson disse, o perdão, ele é libertador. E da mesma maneira que às vezes nós precisamos pedir perdão aos nossos filhos, nós também precisamos procurar o perdão de Deus naquilo que nós falhamos. Buscar em Deus o perdão, o reconhecimento e dizer, Deus, me ajuda, eu preciso mudança nisso. Para que quando nós olhemos para os nossos filhos nas suas dificuldades, e se elas forem relacionadas às nossas dificuldades, nós tenhamos misericórdia deles, assim como nós vamos receber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E por isso aqui não pode ter o predileto ou a predileta. Eles precisam entender que eles são suficientes para nós em tudo que eles fazem. Que eles têm uma identidade, nós respeitamos essa identidade. Muitas vezes, a Ana Clara tem mais dificuldade de interpretação porque ela não gosta muito de leitura. E já teve dias de eu estudar com ela, ela dizia assim, mãe, não insiste não, eu sou burra mesmo. Aí eu digo, não, você não é burra, filha. Não é isso não. Não é porque você tem dificuldade que você é burra. Você tem que entender que você precisa esforçar um pouquinho mais. Mas que também Deus vai te capacitar um pouquinho mais. E aí ela, mãe, mas eu acho tão difícil ter que ler tudo de novo. Eu digo assim, pois é difícil. Mas você acha que para mim é fácil? Eu também preciso ler, filha, 2, 3 vezes. O seu pai, com uma leitura, ele já sabe tudo que ele vai dizer. A mamãe não. A mamãe lê, relê, daqui a pouco esquece, volta lá a ler de novo. Então, filha, a mamãe também tem dificuldades e por causa disso, eu vou assumir que eu sou burra? Não. Eu vou assumir que eu necessito de um pouco mais, de intensificar um pouco mais aquilo que eu tenho como falha.
No entanto, eu tenho virtudes, filha, que elas são diferentes. Eu preciso ler muito, mas se você me der algo para eu administrar, eu vou fazer muito bem. E você é assim. Você também tem as suas virtudes. Então, nós precisamos enxergar, porque às vezes os nossos filhos começam a ter uma leitura sobre eles errada, e nós precisamos ajudá-los a reformular essa leitura a respeito deles. Porque senão, quando eles estiverem lá fora, os outros vão dizer quem eles são. E eles vão acreditar. Esses dias atrás, as meninas chegaram em casa, né, amor? E estavam contando lá um episódio de que uma amiguinha estava forçando a fazer uma brincadeira que ela queria que fizesse o que ela mandasse. E eu achei interessante, porque a Ana Clara, que foi essa que dizia para mim, mãe, eu sou burra. Ela falou assim para a amiguinha, não, eu não vou fazer o que você quer, porque isso não é coerente. Eu não acho que isso está certo. E aí a menininha falou assim, então você não é mais minha amiga. Ela falou, tudo bem. Ela se posicionou. Aí a menina disse para ela assim, você precisa se curvar, porque eu mando em tudo. Foi uma circunstância mais ou menos assim, uma frase mais ou menos assim, e ela disse assim, não. Eu sou a rainha e vocês têm que se encurvar a mim. Se curvar. A menininha dizia. Aí ela disse, não. Só existe um que eu vou me curvar. Só existe um só ao qual eu vou amar sobre todas as coisas. Esse é o meu Deus, é o meu Jesus. Esse sim, se pedir para mim eu vou me curvar. Você não. E olha que interessante o que é o senso de valor no coração de uma criança. E ela estava indignada porque a nossa caçula não tinha entendido muito bem a brincadeira e estava querendo fazer o que a outra estava mandando. E daí ela sentou com a nossa caçula e explicou, falou, não, você não pode fazer. Então, olha como que é interessante quando nós vamos implantando na vida dos nossos filhos a identidade de Cristo neles. Eles precisam entender que eles têm um valor diante de Deus. Que eles têm um valor para nós, mas que eles também têm um valor para Deus. Que há no coração de Deus algo especial a respeito deles. Eu gosto daquele texto que fala sobre a menina, que Deus nos vê como a menina dos seus olhos. E de vez em quando eu digo isso para elas. Não esquece, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Deus está sempre de olho em vocês. A menina dos olhos, quem tocar machuca. O olho fica piscando, começa a lacrimejar, é ruim. Causa algum mal-estar. Se alguém fizer mal para vocês, vai causar mal-estar no Deus que ama vocês. Então Ele está lá para proteger vocês. Se posicionem, não tenham medo. E nós precisamos ir levantando os nossos filhos para que eles saibam se defender sozinhos quando a ameaça vier. Porque a gente não consegue ficar o tempo inteiro com os nossos filhos, não é verdade? Na escola, eles estão lá à mercê de tantas coisas. E quando nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, nós vamos fortalecendo todas essas questões e vamos criando valores internos que vão sendo enraizados no coração deles, que vão dando forças a eles para quando eles precisam enfrentar alguma batalha. Então, além de ter um relacionamento entre marido e esposa, nós precisamos amar, aprender e pedir a Deus que nos ensine a amar os nossos filhos incondicionalmente. A nossa caçulinha é a alegria da casa. Então, a do meio é a mais cheinha, mais gordinha. A Luciana tem controlado, né, o consumo de doces e tudo isso. Aí, dia desses, ela crescendo, foi pôr uma roupa. Porque essa roupa está apertada, também eu estou gorda, olha como que fica. Aí a pequenininha falou assim, mas Ana Clara, você é linda. Mesmo com essa pança grande, você é linda. Então, a gente tem dito que a nossa caçula é sempre a alegria da casa, mas preste atenção. A Luciana está compartilhando muito da nossa experiência. Nossas filhas não são perfeitas. Não existe filho perfeito. E se os nossos filhos vierem a errar? Nós estamos falando de um amor incondicional. Preste atenção. Nós precisamos levar em consideração que as pessoas com quem nós convivemos são de natureza caída.
Porque muitas vezes a gente exige perfeição. Há maridos exigindo perfeição da esposa, a esposa do marido. O que a Bíblia diz? Que assim como o cão volta ao vômito e a porca à lama, essa é a natureza do ser humano. É ir para a prática pecaminosa. E nós precisamos entender isso. Porque se eu exigir perfeição do meu cônjuge, eu não caminho com ela. Ela tem falhas e eu tenho falhas. Os nossos filhos não são diferentes. Os nossos filhos vão falhar. Mas sabe o que tem acontecido? Cada vez mais as pessoas têm tido menos filhos. Ontem, conversando com o pastor, a gente tem 3 filhos, as pessoas chegam, a gente chega em alguns lugares, as pessoas falam assim, nossa, quantos filhos? 3 filhos. A Bíblia diz que é para crescer e multiplicar, viu, gente? Aí eu aprendi numa ministração que quando você tem 2 filhos, empata. Multiplicar é mais que 2, porque os pais vão morrer, se tiver 2 filhos, ficam 2. Então, multiplicar é 3. E sem que eu programasse isso, parece que a gente multiplicou. Mas o ponto aqui é que nós precisamos amar os nossos filhos, mesmo quando eles erram. Mas é importante também, quando nós vamos nos comunicar com os nossos filhos, nós termos contato visual. Eu gosto muito dessa foto, pode pôr aí o slide, da Kate Middleton, né? Pode pôr, por favor, irmão. Gente, ele está tendo dificuldade lá, porque nós pulamos alguns slides ali. Isso, olha só, gosto muito dessa foto. Ela falando com o filhinho dela. Ela se abaixa, é uma pessoa da realeza, que o comum são as pessoas se encurvarem a ela. Mas o que ela faz? Ela se abaixa e ela olha olhos nos olhos para ter uma palavra de orientação para o seu filho. E sabe que nós precisamos fazer isso. Observe como muitas vezes nós temos orientado os nossos filhos. Você sai da casa de uma família que a criança teve uma má criação. O que você faz? Dentro do carro começa a ladainha. Observa os seus filhos, olha pelo retrovisor. Eles estão olhando para a paisagem, olha, eles estão ali em silêncio, não está captando nada. Sabe o que? Eles criaram uma defesa. A pessoa que grita muito, fala demais, os outros criam esse artifício, não ouvem mais. Disciplina tem que ser olhos nos olhos, mesmo casais. Ficar falando do defeito do outro sem olhar, sem encarar, é fácil. Tem que parar, olhos nos olhos, encara a situação, orienta a situação. Então, é algo, a criança olhando para o joelho, não, senta, olha olhos nos olhos. Então, é muito importante nós entendermos esse contato visual. O corpo fala, gente. As nossas expressões, o nosso jeito de ser, demonstra você é precioso, você é preciosa, por isso eu me abaixo, porque eu quero falar com você. E não só o contato visual, mas também nós temos que amá-los através do toque. Lembra que eu disse que a nossa caçula não gosta do beijo, o abraço? Mas de vez em quando a gente pega todas as meninas e elas se abraçam e sobem em cima dela e beija, 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 abraça, abraça, abraça. E ela fica assim, ai, eu estou sufocada. Mas aquilo, por mais que ela tenha dificuldade, causa nela um sentimento, eu sou amada. Por mais que eu não goste, eles vão insistir em me beijar e me abraçar, porque eles me amam. Então, o amor, ele não pode ser só através do contato visual, mas também do toque. Sabe que esses tempos atrás, essas semanas atrás, a gente estava ouvindo uma psiquiatra, ela chama a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela tem muitas orientações interessantes, apesar dela não ser, eu acho que ela não é cristã, né, amor? Mas acho que ela é católica, não é católica. Evangélica. Mas ela tem algumas orientações muito certeiras nos estudos psiquiátricos que ela faz, e a gente acha muito interessante. E ela estava dizendo sobre a questão do toque. Ela estava dizendo que o toque, ele libera o hormônio do amor, porque ele libera a ocitocina.
Então ela dizia que é importante haver o toque, o abraço, porque a liberação da ocitocina vai trazendo a sensação de ser amado e traz também a sensação da felicidade. Então ela vai aumentar os sentimentos de apego, os sentimentos de conexão com aquele ao qual ele é tocado, de confiança e de intimidade. Olha que interessante. Então, os nossos filhos precisam ser tocados. Eles precisam entender que quando nós precisamos, mesmo quando nós vamos repreendê-los, segurar nas suas mãos, trazer no colo, colocar no colo, olhar nos olhos, mas tocar também de maneira que eles saibam que, apesar deles estarem sendo repreendidos, eles estão recebendo isso de uma maneira segura. E o toque, ele é tão importante que às vezes você não precisa dizer nada, né? Quando a criança passa por um momento de constrangimento, quando ela cai, ou quando ela está em uma situação que ela leva a bronca de um terceiro, ou quando ela passa alguma vergonha, se você que é pai e mãe, você estende os braços, pega a criança e abraça, muitas vezes você não precisa dizer nada. Só com o teu abraço ela já vai acalmando, ela já vai diminuindo a respiração eufórica, e ela já vai entrando em equilíbrio emocional de novo. Porque ela se sentiu acolhida, amada. Então, é importante também, não só o contato visual, mas também o toque, para que eles tenham a sensação e a confiança e a segurança de que eles são amados. Diz que se a gente abraçar 6 pessoas por 6 segundos todos os dias, a gente não vai ter depressão. Será que a gente poderia fazer isso? Com todo o respeito, homem abraçando homem, mulher abraçando mulher agora? Levante seu lugar aí, procure uma irmã, um irmão, assim, um abraço, pelo menos 1 ou 2 pessoas, pode ser 6, mas pelo menos 1 ou 2 pessoas, homem com homem, mulher com mulher aí, dê um abraço, né, um abraço fraternal aí. Gente, pode se sentar. Foi difícil abraçar aí, gente? Foi difícil? Não? Talvez vocês não perceberam, mas eu pude perceber daqui da frente. Sabia que teve gente que chorou recebendo o abraço agora? Eu vi gente enxugando lágrima. Não é difícil. E está todo mundo sorridente, não está, amor? Já liberou um pouquinho de ocitocina aí, ó. Você viu? Que bênção. E aumentou o vínculo, né, a conexão entre os irmãos da igreja. Gente, nós planejamos algumas coisas aqui, mas o nosso horário está indo. Nós estamos compartilhando muito da nossa experiência. Eu vou encerrar por aqui, porque nós ainda temos a ministração para os homens e para as mulheres. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência nossa. Nós temos entendido aquilo que a Bíblia diz apontando para João Batista. Quando ele viesse, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele estava apontando, João Batista veio abrir o caminho do Senhor, ele estava apontando para a vinda de Jesus. Nós que temos Jesus, nós precisamos entender isso. O coração dos nossos filhos pertence a nós. Às vezes eu atendo pais que falam assim: pastor, eu perdi a autoridade com os meus filhos. A autoridade a gente não perde, a gente tem que exercer. Então, se você falhou,
Não tenha medo. Chega lá, filho, filha, olha, eu estou entendendo que eu falei aqui, aqui e aqui. Sabe o que os nossos filhos precisam entender? Que nós não somos perfeitos. Mas quando a gente falha, a gente tem a hombridade de reconhecer e procurar consertar. E esse é o legado, é o modelo. Porque eles também vão falhar. E se a gente exigir perfeição deles, eles não vão conseguir ser perfeitos o tempo todo. Filho não é troféu. Às vezes eu vejo pessoas, porque temos cada vez menos filhos, vejo os homens carregando, às vezes, os filhos, né, dizendo mais ou menos nesse tom: olha o que eu fiz, né? Como se fosse um troféu. Os filhos são do Senhor. Lembra que Deus disciplina o filho que Ele ama. Então o filho precisa ser amado, mas ao mesmo tempo disciplinado. Tem que ter limites. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele habita, os filhos são dele. Mas quando ele viesse, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Enquanto os nossos filhos não se casarem, eles estão debaixo dos costumes da nossa casa. Tem que ter horário para chegar, tem que estar dentro dos costumes da casa, e não tem discussão. Dia desses eu falei para a nossa filha do meio, falei assim: nós não estamos numa mesa de negociação. Ah, pai, não tem pai, o princípio é esse, minha filha, e você vai obedecer. Falhou, precisa ser disciplinado, gente, não tem esse negócio, ó, primeira, segunda, terceira vez, a criança vai sempre esperar a terceira vez. Falhou, precisa ter uma disciplina. Agora entenda bem, às vezes a criança falhou porque ela não conhecia, não sabia como funcionava um objeto. Então, nesse caso, a primeira vez você instrui. A segunda vez é uma repetição da falha. Aí precisa uma punição. Ó, não vai ter videogame. E sempre a disciplina é ligada ao fato. Deixou a bicicleta atrás do carro, não viu, deu ré. Vai ficar sem bicicleta por um bom tempo agora. Porque aquilo já é a punição. Caiu e se machucou. Quando você disse que não era para sair e correr. O machucado já é a disciplina, gente. Precisa bater. Não precisa pôr para pensar. Então, a gente tem visto um exagero. Nós temos que discipular os nossos filhos. Daí vem a palavra disciplina. É levá-los a atingir o alvo. Não é descontar o nervoso no filho. Há pessoas que querem descontar a vergonha que passaram, o nervosismo. Não, não é isso. Uma vez, uma das nossas filhas, nós fomos fazer uma visita e a família serviu bolo. E ela, no prato, foi subir na escada para o andar de cima. A gente falou: filha, desce. E ela não desceu. Filha, desce. Ela andou mais um degrau. Trouxemos ela para baixo. Descuidamos um pouquinho na conversa, ela subiu. Caiu, derrubou o prato, ela não se machucou, quebrou o prato da irmã. Não falamos nada, enfim. Filha, ela estava querendo uma bonequinha lá, e a gente sempre faz assim, ó, você vai orar e vamos juntando dinheirinho. A gente não vai direto e compra. Nós ensinamos as nossas filhas a irem ajuntando, porque elas precisam perceber que nada vem tão fácil assim. Vamos pondo lá no cofrinho. É óbvio, gente, que a gente tem que dar a maior parte mesmo, né? Mas ali é para ela ter essa noção. Ora, e a gente está juntando. Falei: filha, vai demorar um pouquinho mais ganhar a tua boneca, porque nós vamos tirar dinheiro do cofrinho lá e nós vamos comprar o prato da irmã, porque você desobedeceu. Poderia ser mais rápido, vai esperar um pouquinho mais. E aí a Luciana tirou o dinheiro do cofrinho e foi com ela no mercado, andou acho que 3 mercados para achar o prato igual e levou lá. Aí a filha da dona falou: mas para que isso? Não precisava vocês fazerem isso. Aí a senhora, a dona da casa, falou: filha, deixa eles estão corretos. Sabe por quê? Não é o valor do prato em si, é o valor que está sendo plantado no coração da minha filha, que ela precisa ser responsável, inclusive, com aquilo que é do outro. Não é porque é do outro que eu não posso valorizar. Tem que ter valor.
Sabe aquela pessoa que chega na casa do outro e começa a destruir tudo? Tem que aprender a respeitar, porque isso chama-se amor ao próximo. Bem, mas Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando a minha filha fez 15 anos, a mais velha, nós fizemos uma festinha. E nós mandamos fazer um coraçãozinho daqueles que tem uma chavezinha e uma chavezinha. De manhã, a minha esposa deu de presente para ela essa chavezinha. Falou: filha, é para você colocar na tua corrente, é o seu presente de aniversário. À noite, eu falei para ela: filha, hoje de manhã a mamãe te deu um presente. O que ela te deu? Ah, essa chavezinha. Eu falei: me devolve. Aí ela falou assim, ela tirou da corrente, me deu. Aí eu falei assim: eu estou te dando um coraçãozinho. Esse coração simboliza que o seu coração pertence a nós, seus pais. E eu quero ficar com essa chave. Até você se casar, nós temos a chave do teu coração. No dia do seu casamento, eu vou entregar essa chave para o teu marido no altar, porque ele que vai ser responsável em pastorear o seu coração. Você concorda com isso, filha? E ela disse: concordo, papai. Eu estou entregando o controle do meu coração, da minha vida, a vocês, até o dia que eu me casar. É um desafio, gente, porque eu tenho uma responsabilidade, não é? E nós pretendemos fazer isso com todas as nossas filhas, de elas compreenderem que o coração delas pertence a nós. É claro que é do Senhor antes de nós, mas nós temos essa responsabilidade. Coração dos pais aos filhos. Por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, tornando os dois uma só carne. Enquanto ela não deixar pai e mãe, ela está debaixo dos nossos cuidados. E é um desafio para nós. É um privilégio gerar filhos, mas também é um desafio. Que o Senhor nos dê graça aqui. E como eu disse, eu gostaria de orar por aqueles que não podem gerar filhos. Vamos todos nos colocar em pé? Ou alguém que ainda não tem filho, mas pretende ter filho, que gostaria de gerar filhos. Se é o seu caso, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se alguém que está aqui gostaria de ter filhos, não tem podido gerar, nós queremos orar por você. Acho que não é o caso de ninguém. Então, eu gostaria que você orasse agora pela sua descendência. Feche os seus olhos, junte com o seu marido aí, e comece, esposa, você e seu marido, orando pelos seus filhos. Estou vendo aqui pessoas que eu imagino que já são avós. Ore pela sua descendência. Feche os seus olhos, juntos aí orem. Orem pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Quem sabe haja alguém aqui que tenha até bisnetos, que seja uma geração poderosa na terra. Declare que eles vão ser bem-sucedidos por onde quer que andarem, que eles vão ser benditos ao chegar, benditos ao sair. Declare a proteção do Senhor. Ore para que Deus os livre das ciladas deste mundo, do sexo ilícito, que tem levado tantos jovens à gravidez indesejada, tem levado tantos jovens às doenças venéreas que estão aí. Ore para que o Senhor livre a sua descendência. Ore para que sejam excelentes profissionais, que sejam luz que brilha em meio às trevas. Acima de tudo, que sejam plantados os valores da eternidade no coração dos seus filhos. Ame-os incondicionalmente, independente se ele tem um diagnóstico, se ele tem, quem sabe, uma limitação. Nossos filhos não são perfeitos, mas Deus viu em nós os pais excelentes para cuidar deles. Ele não erra. Ele chamou a nós para cuidar dessa descendência. E clame ao Senhor que nós possamos exercer com sabedoria, com amor, mas também tendo firmeza na disciplina, no direcionamento. Repreenda as ciladas do diabo. Nós não criamos filhos para o mundo. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Clame ao Senhor que envie um exército poderoso ao redor dos seus filhos, dos nossos filhos, que em nome de Jesus eles sejam livres dos rudimentos deste mundo,
das ciladas das trevas, das artimanhas do inimigo, das ciladas da internet, da pedofilia, dos crimes contra as crianças. Fala, Senhor, livra a minha descendência, protege de todo mal, alegra o coração dos meus filhos, possam ter experiências genuínas contigo. Espírito Santo, derrama da tua unção, unção que quebra o jugo, visão de águia, que sejam realmente flechas que atinjam o alvo. Vai declarando a palavra de vitória. Bendito seja o Senhor, que não rejeita a oração e não afasta de nós a tua graça. Deus da família, eu abençoo cada família aqui representada, a descendência, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que seja uma descendência poderosa na terra, que o Senhor traga a provisão de tudo aquilo que é necessário para a vida dos nossos filhos e filhas. Senhor, que possam crescer, acima de tudo, amando a Ti, Jesus. Que o Senhor prepare para os filhos aqui, os moços, moças comprometidas contigo, para as moças, moços comprometidos contigo, que se casem, ó Pai, dentro da igreja, na família da fé, construindo o alicerce na rocha que é Cristo. Meu Deus, que sejam lares fundamentados nos Teus valores. Pai, eu oro por aqueles que já são avós, que o Senhor, quem sabe, estenda a Tua boa mão e traga conversão naqueles lares que ainda o cônjuge ainda não entendeu que Jesus é o Senhor. Pai, dos genros, das noras, que em nome de Jesus o Senhor transforme em realidades e que nós possamos ouvir o testemunho do milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que através de nós possamos ver famílias poderosas, benditas do Senhor. Liberamos a palavra de vitória, a palavra de bênção, na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém e amém. Glorifique ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja. Muito obrigado pela nossa família. Sabemos, ó Deus, que a nossa família não é perfeita, mas nós Te agradecemos porque é tão bom ter uma família. Nós amamos, Senhor, os nossos filhos e nós queremos que o Senhor intensifique esse amor em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.